graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vindo ao nosso pão diário, a partir das 8 horas, de segunda a sexta, seja bem-vindo, que a presença do Senhor seja com a tua vida, seja com a tua casa, seja com a tua família. É uma honra poder estar servindo a mesa do Senhor, que o Pai possa falar com você nessa manhã, possa trazer luz, trazer clareza a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Creio fielmente que aquele que começou uma boa obra, a boa obra que o Senhor deu início dentro do teu espírito, na tua alma, aquele que começou a cavar dentro de você, a trazer à existência tudo aquilo que Ele mesmo já tem colocado dentro de você, dentro de ti, que o teu coração possa estar aberto nessa manhã para ouvir a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa ministrar a tua vida, que o Espírito da verdade possa te conduzir. Creio fielmente naquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Bom dia, nosso irmão Mário, lá em Porto Alegre, Deus abençoe. Bom dia, irmã Fabrícia, bom dia, Juliana, Deus abençoe. Bom dia, Duda. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Somos uma parte da igreja aqui toda manhã que se reúne para poder estar buscando a direção do Senhor, buscando aprender com o Espírito Santo, que o Espírito Santo possa ser o nosso maior professor a cada manhã. Amém? Bom dia, Gi. Bom dia, irmão Lisandro. Deus abençoe, meu querido. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai. Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome nessa manhã. Nós Te glorificamos acima de todos os nomes. Não há ninguém maior do que o Senhor. Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória e Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, nessa manhã nós clamamos a Ti que Tu venhas estender as Tuas mãos de misericórdia, que o Senhor venha nos ministrar com a Tua verdade, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que de alguma maneira nós possamos contemplar a Tua face. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor tem mostrado a Tua bondade e a Tua misericórdia. Senhor, Tu sabe, Pai, o anseio e o desejo do coração dos Teus filhos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, que ninguém aqui venha viver enganado, mas que o Senhor possa nos libertar de nós mesmos, de toda influência natural, humana, e que o Senhor nos venha nos introduzir no centro da Tua vontade. Senhor, eu sei que a Tua vontade ela é perfeita, mas talvez fique uma pergunta nessa manhã: por que muitos não conseguem encontrar a Tua vontade? Se Tu é tão soberano, Tu é tão fiel, nos mostra isso nessa manhã, Senhor. Nos abre os olhos espirituais para que possamos enxergar essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma pergunta que vem ao nosso coração. Como um Deus que diz que Ele é o caminho, Ele não é os caminhos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todo o Evangelho, ele aponta para uma pessoa que é Cristo. Eu amo quando o Senhor Jesus ele começa a ensinar em João 3,35, o Pai amou o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quando ele está falando que o Pai amou o Filho, ele está falando que o Pai me amou, o Filho, ele está falando de Cristo. E todas as coisas ele entregou em suas mãos. Então tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, ela não está simplesmente numa porta que abre, mas ela está na porta. Por isso que ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Tudo que você precisa, você não encontra em outro lugar a não ser em Cristo. Na medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele mordomo que te conduz a Cristo. Imagina numa casa, né? Num palácio, e vamos imaginar, vamos usar nossa mente fértil. Quando você bate na porta, o mordomo vem te receber. E aí você chega naquela casa, você quer falar, você foi convidado, melhor dizendo, pelo dono daquela casa. E aí o mordomo diz: seja bem-vindo, o senhor pode me seguir. E aí ele leva você
até Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. É te abraçar, é você bater na porta e você não se sentir digno de entrar nesse ambiente, de entrar nesse lugar. E o mordomo olha para você e diz: está tudo certo, fica tranquilo. Você foi separado, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu estou caminhando rumo à presença de Cristo. Eu estou sendo conduzido a este lugar. Eu estou sendo levado a conhecer o Senhor. E quando eu vou conhecendo a Cristo, automaticamente eu vou me deparando com o próprio texto de João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas Ele entregou em suas mãos. Tudo o que você precisa. Ela não está em uma religião evangélica. Ela não está em um pastor, mas ela está em Cristo. E quando você é conduzido através da igreja, que é o corpo, quando você é conduzido através de um pastor que pastoreia, que pega uma ovelha e pastoreia, que leva ela para um destino, que é Cristo. Então esse é o nosso objetivo, é tomar você, é ensinar você, é estabelecer princípios que te faz caminhar em direção ao propósito sem você se desviar dele. Porque no meio da tua caminhada, você vai perceber que a tua ingenuidade é algo muito precioso. A tua simplicidade é algo muito precioso no mundo espiritual, entende? A tua pureza é algo muito precioso, porque a tua pureza, a tua simplicidade, ela te ajuda a se manter dentro de um caminho, na mão de alguém que tem uma responsabilidade. O mordomo, ele não é aquele que vai te conduzir e levar para um quarto e te violentar, abusar de você e depois levar você ao mestre, não. Um verdadeiro pastor não é aquele que está saqueando você, roubando você, usando você para depois te conduzir a Jesus, não. Esses são os temores que a igreja precisa ter, carregar, de saber para onde nós estamos conduzindo você. Por isso que nessa manhã, ainda que seja uma live, ainda que seja uma coisa simples, não, aqui tem temor. Aqui o meu temor é para onde eu estou te conduzindo, para onde eu estou te levando, para quem eu estou te apontando. Eu não estou apontando você para o meu ministério, eu não estou trabalhando toda manhã para levar você para a nossa igreja, não. Até porque tem pessoas que participam da live aqui que não têm oportunidade nem de nos conhecer pessoalmente, a não ser pela live, mas eu estou aqui trabalhando para que de alguma maneira você seja conduzido e levado a Cristo. Porque quando a live acaba, o culto ainda continua dentro do teu coração. O Espírito Santo ainda continua te atraindo, continua te chamando. Nesse processo aonde você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, é um processo onde o Senhor está te curando, é um processo onde o Senhor está te lapidando, é um processo onde o Senhor está tirando tudo aquilo que Ele não plantou dentro de você, que talvez ainda são fagulhas, são coisas que veio do mundo, que o mundo machucou, feriu, enfim. Eu gostaria de nessa manhã trazer um entendimento para você sobre o que o pecado fez na vida do homem, o que o pecado ele produziu na vida do homem, os instintos naturais que foram ativados sem Cristo, sem a presença de Deus, que fez o homem se tornar dependente de si mesmo, que fez o homem se tornar independente de Deus. E o nosso grande desafio como cristão é justamente esse, é voltar à dependência do Espírito Santo. E uma das coisas que eu comecei aqui, quando eu sentei a orar e buscar em direção do Senhor, foi que muitos de nós, talvez, julgamos alguém espiritual pelo dom que se manifesta. Julgamos alguém espiritual pela graça que ela manifesta. Só que ontem teve o Jogo do Brasil e, olhando o Instagram, o que mais eu vi era pessoas que estavam dando palpites sobre o jogo.
muitos videntes que estavam, e você vê muitos videntes, né, nesses últimos dias falando sobre uma outra possível tragédia que virá com a mudança climática agora no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Você vê muitas pessoas usando um dom. Então, às vezes a gente julga alguém que é espiritual quando esse alguém consegue prever o futuro ou coisa parecida. Bom, mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Porque lá em Romanos capítulo 8, 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a gente vive em uma geração que ensina: siga o teu coração. Talvez esse tenha sido um conselho que às vezes você dá para pessoas perto de você. Faz o que teu coração está mandando. Mas aí nós esquecemos o que está lá no livro de Jeremias, que enganoso é o coração do homem perverso. Quem o conhecerá? Na realidade, tudo que nós precisamos é conhecer o Espírito de Deus e não viver mais pelos nossos instintos. Olha, eu sinto de não ir por aqui. Só que tem uma coisa que aconteceu que talvez a gente precisa aqui, como hoje nós estamos ouvindo o Evangelho, é que o pecado foi como uma gota de veneno dentro de uma caixa d'água de 5.000 litros. E alguém vem com um veneno e pinga uma gota ali dentro. Toda aquela caixa está contaminada por causa de uma gota de veneno. Porém, quando a água sai lá no copo, ela sai cristalina. Ela sai perfeita, mas ela foi envenenada. Então, a minha alma, ela foi envenenada por causa do pecado. E aí, eu gostaria de compartilhar com você um texto, se você puder anotar aí, fique à vontade, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, eu vou ler aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: olha o que aconteceu por causa do pecado do primeiro Adão. Então toda a geração foi contaminada com essa gota de veneno. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aí ele está falando, Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios. Então Paulo está escrevendo da cadeia essa carta dizendo: olha, um dia vocês foram contaminados pelo pecado, mas Cristo, quando entrou na vida de vocês, Ele restaurou, Ele vos purificou. Por isso que o teor da carta está no passado. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o que eu estou chamando a tua atenção é para o que o pecado fez e como nós não devemos nos mover, preste bem atenção, nos quais vocês costumavam a viver. Veja bem, estávamos mortos e costumávamos a viver quando seguia a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na obediência. Aí ele vai começar no versículo 3. Anteriormente, preste atenção, todos nós também, aí Paulo se inclui nisso, entendeu? Porque ele também estava nessa mesma condição. Preste atenção. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos também por natureza merecedores da ira. Preste atenção. Vou ler novamente o versículo 3 para você ver o que aquela gota de pecado fez. O que o pecado fez na vida do homem. Tornou o homem independente de Deus. E a pergunta seria essa: será que se você aceitou Cristo, você conseguiu entender o que Deus fez e o que Ele está fazendo na tua vida? Ou ainda você continua seguindo seus instintos? Ou ainda você continua seguindo o teu coração? Preste atenção. Filho de Deus, como diz Romano, é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Quando o Espírito quer te guiar, ele vai contrariar o teu coração. Porque o pecado, ele ativou um comportamento humano, um desejo humano,
que flui fora do governo do Espírito Santo. Então basicamente isso que você precisa entender. O pecado, ele ativou dentro do homem um desejo de se mover sem a direção do Pai. Por isso que você vê muito isso na vida, muitas das vezes, dos nossos filhos. Enquanto eles estão ali obedecendo porque são obrigados a obedecer, porque são menor, eles vão ali se espremendo. Mas a primeira oportunidade que eles têm quando eles crescem é se mover sem precisar mais obedecer o pai e mãe. É como se quando ele completa 18 anos, ele diz assim, agora eu sou livre para fazer o que eu quero. E realmente o pai não pode fazer mais nada, porque agora ele é livre. Mas ele poderia fazer a escolha mesmo com 18 anos, permanecer obedecendo ao pai, mesmo sendo livre para tomar a sua decisão. Veja que o pecado, ele é mais ou menos isso que acontece comigo e contigo quando nós não entendemos o que essa gota de pecado fez numa caixa de 500 litros de água. Ela contaminou toda a água. E olha o que diz aqui no versículo 3 do livro de Efésios. Então, Paulo está escrevendo essa carta trazendo um entendimento do que aconteceu. Nós vivíamos, olha o que ele diz. Anteriormente também, todos nós vivíamos, por causa do pecado, estávamos mortos, entre eles, entre os que estavam mortos. Agora preste atenção, vírgula, satisfazendo a vontade da nossa carne. Ele está dizendo, quando o pecado entrou em nós, no homem, por causa do primeiro Adão, nós vivíamos para fazer a vontade da nossa carne. Se eu ainda continuo fazendo a vontade da minha carne, e eu carrego aqui na minha testa, sou evangélico, sou crente, porque por um tempo foi moda, né? Fazer um gol e botar uma placa, uma fitinha, Jesus. E todo mundo, glória a Deus. Não adianta, irmão. Não adianta você ter uma fita em nome de Jesus, não adianta você usar a camisa eu sou do Senhor, quando na realidade você ainda é conduzido e guiado pela tua carne, pela tua vontade. Tem alguém aí comigo nessa manhã? Porque aqui a gente vai definindo quem está vivo e quem está morto, quem se libertou e quem não se libertou. A libertação de Cristo por amor a você, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, foi para libertar você, não de um bailão, não de uma cocaína, não de uma maconha, simplesmente, ainda que isso possa surgir efeito. Mas a maior dificuldade é libertar o homem de si mesmo. Aonde você pode fazer o que você quer, mas você decide não fazer porque você decide esperar, porque você decide obedecer. Porque essa é a característica de alguém que está sendo regenerado de dentro para fora. Então você vai precisar entender isso. E o texto continua no versículo 3 do livro de Efésios, capítulo 2. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, ou seja, entre os mortos, os que estavam contaminados, satisfazendo a vontade da carne, vírgula, seguindo os desejos e pensamentos. Uau! E, preste atenção, seguindo os seus desejos e pensamentos, ponto. Como os outros, como aqueles que não conheciam a Cristo. E éramos, por natureza, merecedores da ira. Então vejam o que o pecado ele fez. Ele tornou o homem independente de Deus. O homem passou a viver para satisfazer os seus desejos, a sua carne. O homem passou a viver seguindo os seus desejos e pensamentos. Agora vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ser sinceros. Somente nós dois aqui, ou três, sei lá quantas pessoas estão. Mas vou falar como se estivesse falando só para você, onde você está. Só entre nós. Você tem ou não tem sua vontade? Você tem ou não tem os teus sonhos? Você tem ou não tem muitos pensamentos que passam dentro do teu coração? Todos nós temos, meu querido. Todos nós sofremos uma guerra constante diária. É impressionante quando pessoas abrem a boca e dizem assim, eu não tenho mais essas guerras, eu nasci de novo. Então tu virou uma múmia? Não, irmãos. Nossos desejos, nossos pensamentos,
Ainda continuo sendo uma caixa de 500 litros, mas cabe a nós mantermos essa caixa lacrada, fechada, para que o mosquito da dengue não venha se colocar ali e contaminar toda uma água, que nem uma gota de veneno. E como pastor, como é que eu consigo proteger isso? Obedecendo, decidindo não viver para a sua vontade, decidindo não viver pelos seus instintos. A gente abre agora o Instagram, meu Deus, é gente dizendo, fulano vai morrer, eu tô vendo aqui que o Brasil vai ganhar não sei quanto. E aí a gente vai naquela pilha e vai olhando e vai... né? Somos convidados a exercer os nossos instintos. Eu lembro quando eu ia pagar, hoje, eu sempre falo isso, hoje a gente não paga, pelo menos eu não vou pagar mais conta em lotérica, dificilmente eu vou na lotérica, mas enfim, quando eu ia pagar uma conta na lotérica, chegava lá, a pessoa pegava meus boletos e depois dizia assim, vamos fazer uma fezinha, vamos jogar um bolão, vamos fazer alguma coisa, vamos usar o instinto, vamos... Quando você vê as pessoas ali usando seus instintos para jogar no tigrinho... E vai usando seus instintos, e às vezes não vai dando muito certo, mas o pior é quando dá certo. Aí parece que aprisiona a pessoa naquilo ali e já era. E aí eu sonhei, pastor, com um cavalo correndo atrás de mim, e eu vou jogar no bicho, vou jogar no cavalo, porque eu sonhei. Aí o infeliz vai lá e ganha, e pronto, acabou. Agora ele vai viver sonhando sobre bicho e por aí vai. E os instintos e o homem continua sendo conduzido pelas suas próprias vontades. Bom, mas aí a Bíblia diz que, Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós não podemos negar, vivemos em uma geração que ensina, siga teu coração, confia nos teus instintos, faça o que você está sentindo. Entretanto, a palavra de Deus apresenta um caminho completamente diferente para mim e para você. O pecado desordenou nossa alma. Nossos desejos, emoções e pensamentos já não refletem naturalmente a vontade do Pai. Se espiritualmente, preste atenção, ser espiritual não significa obedecer os seus próprios sentimentos. Ser espiritual é permitir que o Espírito Santo governe a tua alma para que ela reflita a mente de Cristo. Enquanto a alma reage, o Espírito revela. Enquanto os instintos procuram autopreservação, o Espírito nos conduz à obediência. Ou seja, os instintos, eles pertencem ao homem natural. O instinto é uma resposta natural da alma, gente. Muitas das vezes ele nasce no medo, nas experiências passadas, nas feridas ou dos desejos da carne. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, 9, ele diz, enganoso é o coração e perverso quem o conhecerá? Então tudo isso, ou melhor, por isso nem tudo que a gente sente vem de Deus. Cristo nunca tomou uma decisão baseada apenas nas emoções humanas e a missionária Silva foi muito feliz quando ela disse que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando para que ele não fizesse nada segundo a sua vontade, fosse direção clara do Senhor. Por isso que Jesus no Getsemane, quando a sua alma estava profundamente angustiada, ele declarou em oração, Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então o Espírito governa onde a alma deseja controlar. O Espírito Santo nunca contradiz a sua palavra. A voz do Espírito sempre glorifica a Cristo. Sempre. Sempre que Deus ele está nos conduzindo, Ele está nos conduzindo para que Cristo seja glorificado. Então toda impressão, intuição, sentimento precisa passar pelo filtro das Escrituras. Não se mova pelo que você está sentindo. Se aquilo que sentimos nos afasta da obediência, do amor, da santidade ou da cruz, não é direção do Espírito Santo. Quantas pessoas estão fazendo coisas porque estão sentindo no coração? E depois quebram a cara e depois, pastor, o que eu fiz? Você só seguiu aos instintos naturais que outrora você vivia preso nele, seguindo ele. O Espírito não confirma nossos desejos, meu querido.
Ele transforma nossos desejos para que desejamos aquilo que o Pai deseja. O Espírito Santo não vai confirmar o que tu quer, mas vai revelar qual é a vontade do Pai se você se colocar nesse lugar. Talvez nessa manhã a nossa maior dificuldade é parar de crer nos nossos instintos e passarmos a crer na direção do Espírito Santo. Por isso que é impossível você ser conduzido pelo Espírito sem você se relacionar com Ele. É necessário que tu se relacione com o Espírito Santo. Muitas das vezes, eu estou orando na madrugada, enfim, no meu tempo de oração. E às vezes é 3, 4 horas da manhã. E aí do Senhor na oração, Ele ministra uma pessoa. Ele me traz uma pessoa para eu orar. Muitas das vezes eu sou levado a pegar o celular, mesmo sabendo que a pessoa está dormindo. Eu pego o WhatsApp e começo. Senhor, eu estou te apresentando a vida do Léo assim, 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 assim. Quando chega no outro dia, a pessoa diz assim para mim: pastor, tudo que o Senhor falou é o que eu estou vivendo. Não é o meu instinto. É minha obediência à voz do Espírito Santo. Não é porque eu sou pastor, é porque se você ouvir a voz do Senhor, Ele vai te conduzir a toda a verdade. Então o Senhor está procurando homens e mulheres que não queiram mais viver sob a influência de uma caixa d'água contaminada com uma gota de veneno. Me chama a atenção, Marine, que a Marine ela trabalha na área da medicina, ela é médica, que quando os médicos vão fazer uma cirurgia, você já percebeu porque eles fazem uma lavagem nas mãos, que é coisa mais linda, meu Deus, esfrego e limpo e lavo e pá. E depois eles vão lá para não contaminar o corpo. E às vezes a gente vem com as mãos tão sujas. A gente é lavado pelo sangue, mas as nossas mãos que um dia tocaram naquilo que a gente queria, que contaminamos naquilo que nos dava prazer, esquecemos que é nossa responsabilidade. Sabe quando é que a gente veio aprender a lavar as mãos, Almir? Sabe quando é que a gente aprendeu a lavar as mãos? Quando veio a pandemia. Aí os médicos ensinavam como lavar as mãos. Porque o povo só passa uma água, Almir. Já chega na torneira, passa uma água e tá lavada, e pá, e vai naquela toalha que todo mundo seca a mão e tá tudo certo. Mas tá, já lavei minha mão. E às vezes a gente tá assim espiritualmente. Passa correndo. E aí Deus diz assim: olha, eu te purifiquei. Mas as tuas mãos um dia voluntariamente tocaram no que não deveria tocar. E agora eu preciso te mostrar que é necessário que você lave bem suas mãos para que você não venha reproduzir aquilo que você outrora reproduzia lá atrás. Você não foi chamado mais para viver contaminado e nem contaminar mais ninguém. Porque às vezes a gente acaba contaminando pessoas pelas feridas, pelos traumas. A gente acaba falando coisas a partir dos nossos traumas, a partir das nossas experiências. E sem perceber a gente está contaminando, porque a gente está falando de algo que um dia foi contaminado. Ah, eu fazia assim, dava certo, né? Quem sabe tu faz. Não, querido, não. A direção não é mais essa. A direção é levar as pessoas de alguma maneira a serem conduzidas ao Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo é fiel. Tem alguém aí, gente? Dê um silêncio na live. O Espírito Santo, ele é fiel. Ele jamais vai nos enganar. Jamais. O Espírito Santo sempre vai revelar o teu coração para você mesmo. O Espírito Santo às vezes vai revelar o teu sentimento para você. Muitas das vezes na tua entrega o Espírito Santo vai dizer assim: olha, deixa eu te mostrar, o teu coração está assim, cuidado, tenha cuidado. Tenha cuidado com o teu sentimento. Amém, gente? Caiu a live aí? Então a maturidade espiritual é aprender a desconfiar da sua própria alma. Uau, anota isso aí, alguém aí. Maturidade espiritual é aprender a desconfiar da sua própria alma. É passar a desconfiar dos seus próprios sentimentos. Tenha cuidado, irmãos, quando você faz muito o que você sente. Tenha cuidado. Não é sobre sentimento.
Ah, mas é porque eu estou sentindo. Não, 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 não. O diabo ainda tem poder de influenciar o nosso sentimento, irmão. Tenha cuidado. Porque muitas pessoas que elas foram influenciadas pelo sentimento, elas estão perdidas hoje. Elas abandonaram o caminho de Jesus. Porque elas começaram a sentir e foram dando crédito ao seu sentimento. Não é sobre sentimento, é sobre obediência. A gente não congrega numa igreja porque a gente sente vontade de congregar. A gente congrega porque a gente precisa congregar. Porque às vezes até o lugar onde tu está congregando começa a ser um lugarzinho meio desconfortável. Mas deixa eu te dizer, todo lugar desconfortável tu vai ter que entender o que gera esse momento. Se é porque estão te conduzindo fora de Cristo ou é porque se estão te conduzindo em Cristo, Deus está espremendo para que seja removido tudo aquilo que não expressa Cristo na tua vida. Ontem eu ainda estava conversando com uma irmã aqui em casa, ela falou assim, pastor, eu estive num seminário, né? E a pastora estava falando lá, ministrando, era um evento de mulheres, que todo desconforto, que toda essa pressão que a gente sente é o Espírito de Deus nos espremendo. Aí eu fiquei olhando ela e falei, não, isso é muito verdade. Só que tem muita gente que está sendo espremido pela desobediência. Tem muita gente sendo espremido porque saiu do propósito. Então a gente precisa avaliar o porquê que nós estamos sendo espremidos. Se eu estou sendo espremido por fazer a vontade de Deus, por temor, por obediência, está tudo certo. Suportamos. Mas se eu estou sendo espremido porque eu não estou fazendo a vontade de Deus, se arrependa e volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então nós estamos falando nessa manhã sobre não se mover pelo sentimento. Não se mover por um sentimento. Não deixe que Cristo saia do centro da tua família. Se levante como um homem, como uma mulher de Deus, se posicione. Não permita que Cristo saia do centro da tua casa. Volta a bater nessa tecla do que eu falei ontem. Quando Satanás ele ataca um casal, quando o diabo ataca um pai e uma mãe, ele está de olho na herança que é os filhos. Filhos que estão crescendo sem ver os pais apontando o caminho. Por isso que é importante que eu e você venhamos nos manter firmes. É por isso que nesses últimos dias Deus vai usar os filhos para curar os pais. Eu tenho visto muitos filhos hoje que estão buscando a Deus e os pais não estão mais buscando a Deus, mas que através dos filhos o Senhor vai converter o coração dos pais. É por isso que você precisa entender, não te mova pelo sentimento. Cuidado com os teus sentimentos. O teu sentimento pode te aprisionar a pessoas que não querem o mesmo Deus que você quer. Preste atenção nisso porque isso é muito profético. Tenha cuidado com o teu relacionamento. Porque tem pessoas que começam a se relacionar por pessoas que não professam a mesma fé, que o inimigo primeiramente te prende a uma pessoa porque você passa a amar aquela pessoa e aquela pessoa te tira de Cristo. Ela te arranca de Cristo. E por que ela te arranca? Porque você agora está apaixonado. E agora você vai com essa pessoa. E Jesus? Não, pastor, ficou para trás. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas essa pessoa nunca amou Jesus. Não, calma, relaxa. Não julgue a pessoa. Não. É porque ela está dando crédito a uma alma caída. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 5, né? É 8,5, se eu não me engano. Toda inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito, ela é vida e ela é paz. Ele está falando de uma inclinação. Deixa eu olhar aqui isso aqui bem certinho para compartilhar com vocês. É isso aqui mesmo. Vou pegar na versão Almeida Corrigida Fiel. Versículo 5 diz, porque os que são segundo a carne, esses inclinam-se para as coisas da carne. Quem são segundo? Eu e você, nós não somos mais segundo a carne. Pelo menos não deveríamos para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Mas aqui ele está dizendo, porque os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí ele entra no 6 dizendo, porque a inclinação da carne. Agora aqui entra um ponto que eu acho interessante. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito, ela é vida e paz. Ela é vida e paz. Então essa inclinação fala justamente disso. Fala de eu muitas das vezes estar sendo conduzido
aprisionado pelos meus sentimentos. De repente eu começo a me relacionar. Eu estou falando aqui de relacionamento porque o relacionamento talvez te faz entender. Então, às vezes você começa, rapaz, eu acho que eu estou gostando daquela pessoa. Pastor, ele é tão bom, ele é tão gente boa, ela é tão assim, sabe? Aí quando vê você, se apaixonou. Tá, mas e Jesus? Não, pastor, eu amo Jesus. Mas essa pessoa que eu estou gostando dela é tão forte. E de repente, quando você vê, você deixa Jesus, deixa a vontade de Deus, você deixa tudo que Deus tinha para você e segue teu coração. E ainda sai dizendo, eu só quero ser feliz. Morar tranquilamente na favela que eu nasci. Meu irmão, não existe felicidade fora de Cristo. A religiosidade, ela talvez te ensine que a felicidade é estar dentro da igreja, não. Tudo que o Pai tem para você, Ele depositou, Ele confiou a uma pessoa que é Jesus, que é o Cristo. E quando você permanece em Cristo, todas as coisas elas vão se encaixar no tempo certo, no momento certo. Porque muitas das vezes a base do nosso amor por alguém nada mais é do que a nossa carência, a nossa rejeição. Então a gente só quer alguém que esteja nos amando, nos dando atenção. Consegue entender isso? Eu tive uma experiência, Deus usou uma vez uma cadelinha que eu ganhei. O nome dela era Cacau. A Cacau, ela tinha um histórico de rejeição muito grande. Vê só como Deus me ensinou através de um animal. A Cacau foi encontrada por uma irmã da igreja no lixo. Aí então, eu não queria mais cachorro, já tinha os meus e tal. Tinha um casal de pastor alemão. E aí chegou uma irmã dizendo, pastor, o senhor não quer um pinte? Um pinte. Quando ela falou pinte, eu falei, cachorrinho de dentro de casa. Pois é, rapaz. Eu nunca criei cachorro dentro de casa, sempre meus cachorros foram grandes. Aí ela assim, pastor, porque essa cadelinha eu achei ela no lixo, pastor. Pastor, bem pequenininha, pastor. Ela já está até comendo raçãozinha e tal, não sei o quê. Aí as crianças viram, trocinho parecia um rato. Aí eu disse, e as crianças, tu sabe, né? Quem tem filho pequeno, pai, pega. Aí resumindo, aí peguei o pinte. Aí, beleza. Vamos criar esse pinte e tal, dentro de casa. Aí fui vacinar. Quando eu fui vacinar o pinte e tal, coloquei lá no balcão, chegou um velhinho, de bengala, caminhando de arrasto. E bom dia. E aí ele olhou a Cacau, né? Ai, cachorrinho bonitinho. Aí eu bem feliz, assim, é um pinte? Aí o velhinho, não, meu filho, pinte não é não. Aí eu pensei, esse velho sabe de nada, rapaz. Aí ele assim, não, pela patinha não vai ser pinte não, vai ser de racinha pequena. Aí eu pensei comigo, será que já me enrolaram já de cara? Resumindo, vacinei o cachorrinho e o cachorrinho não era pinte mesmo. Ele era baixinho, mas ele não deu para criar muito dentro de casa não. Mas enfim. Aí, de repente, os meus cachorros começaram a rejeitar aquela cadelinha que já foi achada no lixo. Aí vai vendo. E aí, mas eles viviam bem. Só que quando chegava alguém lá em casa que batia no portão, a tendência do cachorro, né, é ir lá latir, né, quem chegou. Quando a Cacau ia junto com os meus cachorros, aí os meus cachorros mordiam ela. Tipo assim, dava pra ver nitidamente, rejeitava, ciúme. Quer ver se um de nós chegasse e viesse brincar com a gente. Os cachorros mordiam. Aí eu sei que estavam machucando muito a Cacau. Eu falei, cara, vou ter que dar a Cacau para alguém. Aí eu sei que eu dei essa cadela para um irmão lá num bairro que eu morava. Aí um dia eu tô passando de carro e a gente dei, mas não queria dar. Aí eu tô passando de carro assim, aí eu vi a cadelinha na rua da casa lá, do irmão que estava lá morando lá. Aí eu olhei. Ela me viu de longe, ela conheceu o carro. E aí ela veio, aí eu brinquei com ela, disse, vai pra casa. Tu não é mais minha. Cara, quando eu fiz aquilo ali, o Espírito Santo
Eu estou te ensinando a lidar com a rejeição através de um bicho. Eu falei, como é que é? Aí eu voltei já pro carro assim, rapaz. E aí eu não aguentei. Não aguentei, abri a porta e ela pulou para os meus pés e eu trouxe ela para casa de novo. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre o que é o poder da rejeição na vida de uma pessoa. Ela passa a vida inteira lidando com a rejeição em todo lugar. Deus começou a falar comigo. Essa cadela, que é um animal, foi rejeitada, foi jogada no lixo. Ela achou um lar. O lar rejeitou ela. Então ela teve que ir embora. Depois ela permanece lá rejeitada. Eu peguei ela de volta. E aí Deus falou comigo assim, filho, alguém que um dia passou pela rejeição, ele vai ser sempre rejeitado em todo lugar. Só que se ele não for curado, ele vai estar sempre dependendo da aprovação de alguém. Então, olha o que o Senhor começou a ministrar na minha vida. Muitos rejeitados vão passar por você. Abrace, ame, ensine eles a não viverem mais pelos sentimentos. Por quê? Porque Jesus, ele foi rejeitado. Se nós fôssemos olhar, biologicamente ele não era filho de José. Eu estava até conversando com o irmão Elisandro, ele estava lendo a Bíblia sobre isso, sobre as gerações as gerações de Jesus, né? Abraão foi vindo, 14 gerações, filho tal, e aí vem, e Jesus vem da linhagem de José, mas ele não era filho de José, mas ele fazia parte da linhagem. Só que Maria está prometida a alguém que tinha uma promessa, que fazia parte de uma linhagem. Ele não era filho de José, mas José fazia parte da linhagem profética da qual viria o Mestre. Biologicamente, ele não é filho de José, mas Maria já estava comprometida com alguém que tinha uma aliança. Então, o Senhor escolhe Maria para colocar Jesus. Só que quem rejeita Jesus? Quem foi que rejeitou Jesus, mesmo não sendo pai biológico? Foi José. Jesus já foi rejeitado, já no ventre. Aí o anjo tem que intervir e dizer, não, volta lá, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. Quando Jesus nasce, já começa Herodes mandando matar tudo quanto era criança. Já começaram a perseguir Jesus. Rejeição de novo. O anjo desce, volta e vai aqui, ó, pega o menino e vai pro Egito, vai pro deserto, fica lá. Até. Depois Jesus volta. Agora o anjo volta dizendo de novo, José pode voltar, quem procurar matar o menino já morreu. Quando Jesus, preste atenção, vai se batizar, João Batista não quer batizar ele, diz, não, eu não posso te batizar, eu é que tenho que ser batizado por ti. Jesus, não, convém que nós cumprimos o que está na palavra. Quando Jesus é batizado, irmãos, ele é levado para onde? Para o deserto. E lá ele fica só. Se Jesus não tivesse uma clareza de quem ele era, se Jesus não tivesse uma clareza, se ele carregasse feridas emocionais na vida dele, no deserto ele já ia olhar e dizer assim, o Espírito Santo me largou aqui e foi embora. Não, ele permaneceu. Quando ele sai do deserto, ele começa seu ministério. E ele passa 3 anos sendo o quê? Rejeitado. Ele vai para a cruz, sendo o quê? Rejeitado. Então, meu irmão, se tem alguém que sabe lidar com a rejeição, é o nosso Senhor Jesus. Ele sabe o que é rejeição. Ele foi deixado pelos seus. Pedro, que era o cara que ele mais confiava, disse, eu não sei quem é esse cara, nunca vi, nem sei quem é. Jesus nunca parou na rejeição, mas Jesus sabe como lidar com os rejeitados. Aonde que nós estamos tentando chegar nessa manhã? Não seja conduzido pelos teus sentimentos, porque às vezes teus sentimentos estão te dizendo, olha, ninguém te aceita, ninguém te quer. Teus pais não te ajudaram, tua mãe não te ajudou, ninguém te ajuda.
Você já viu na tua família, parece que teus pais ajudam fulano, ajudam ciclano, você não deu. Não, para ti não deu. Pastor, sempre foi assim, na minha vez sempre acontece alguma coisa, porque o diabo sempre vai querer. Por isso que eu estou te falando que Deus usou aquela cadelinha para me ensinar que no mundo a rejeição sempre vai fazer parte da minha e da tua vida constantemente. Para quem teve problema com rejeição. Obviamente que talvez algumas pessoas nunca tiveram, mas mesmo que você nunca tenha tido problema com rejeição, se prepare, porque o mundo vai te rejeitar. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tenham um bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. E a aflição desse mundo, muitas das vezes, é as pessoas passarem outra na frente, deixar você para trás, ignorar você. É por isso que nós não podemos seguir os nossos desejos. É por isso que nós não podemos seguir. É por isso que boa parte de homens que estão presos no vício, na droga, se você for olhar o histórico dessas pessoas, eles sofreram rejeições, foram traídos. E eu quero te dizer, querido, nessa manhã, não seja guiado pelos teus sentimentos. Seja guiado pela voz, pela direção do Espírito Santo. Então a maturidade espiritual é aprender a desconfiar da sua própria alma. O cristão amadurece quando deixa de perguntar o que eu estou sentindo e passa a perguntar o que Cristo está dizendo. A carne, preste atenção, a alma pode estar cansada, a carne pode querer desistir, as emoções podem oscilar, mas a palavra permanece o quê? Firme. Quem vive pela revelação da palavra não é governado pela circunstância, pelos momentos que estão acontecendo. Cristo, ele restaurou e restaura a nossa capacidade de ouvir, de perceber o Senhor. O pecado, ele deformou a nossa percepção espiritual. O pecado, ele interviu nessa comunicação. A gente parou de perceber, de discernir, mas o Senhor está restaurando isso. Cristo veio restaurar, querido, a imagem perdida para que novamente vivêssemos debaixo do governo do Pai. Então eu gostaria de trazer esse entendimento para você nessa manhã. Cuidado com os teus sentimentos. Não deixe que ele conduza você. Não deixe que os sentimentos tente governar a tua alma. Ontem até nós estávamos conversando com a irmã, ela estava falando sobre isso. Que no momento que ela estava assim, sabe, muito fragilizada pelas esperas, pelo momento assim, ela disse assim, pastor, sabe o que me doeu? Foi que eu fiz aniversário e ninguém da igreja, assim, dali do grupo das mulheres, mandaram um feliz aniversário para mim. Eu fiquei tão sentida, ela dizia. Aí eu dizia assim, você estava sendo atacada no teu sentimento. É isso que o diabo faz. Naquele momento que você talvez ali de aniversário, a pessoa que você mais ama esqueceu de você. Aí o inimigo tenta reconectar as feridas e dizer, olha, você não é amada. Você não é aceita por eles. Então ele tenta nos aprisionar. Mas quem é livre dos seus sentimentos, quem não vive mais por os seus impulsos, essas pessoas, elas conseguem romper, elas conseguem, sabe, passar por tudo isso. Eu quero dizer para você, querido, que esses sentimentos, nós vamos estar passando por eles constantemente. Mas tome uma decisão, se posicione. Decida não mais viver pelo que você está sentindo, mas pelo que a palavra de Deus diz para você. Por aquilo que o Senhor declara na sua palavra. Então isso é libertador. Amém, queridos? Você é alguém que é amado. Você é alguém que... E o pior, né? Ou melhor, sei. Tu foi amado sem merecer ser amado, sem... Meu Deus. Mas Ele te amou. Te amou com teus medos, com os teus traumas, com as tuas feridas, com a tua teimosia, porque tu é chato. E Ele te amou. Então pronto. Ele te amou com teus defeitos, com as tuas limitações. E o que Ele está transformando em você é muito pessoal, é muito íntimo, isso é entre vocês dois. Mas uma coisa é certa.
Eu e você fomos chamados para refletir a glória do Espírito de Deus. Então que essa palavra nessa manhã, ela persevere dentro de ti. Que ela cresça. Você possa aprender. Saia daqui hoje dizendo para você mesmo: Senhor, me ensina a não viver preso nos meus sentimentos. Eu não quero, Senhor, ficar preso pelo que eu estou sentindo. Eu acho que esse é o primeiro princípio para que a gente possa perdoar os nossos inimigos. Ah, mas eu não sinto vontade de pedir perdão. Não, mas não é por vontade. Não é porque eu sinto vontade. É porque eu preciso perdoar. Porque quando eu perdoo, eu não só liberto uma pessoa, eu sou livre. Quando você não perdoa alguém que te decepcionou, antigamente tinha uns filmes americanos que mostrava os presidiários trabalhando, capinando, com uma corrente, uma bola de ferro para eles não fugirem, preso ao seu calcanhar. Então, é mais ou menos isso. Quando você não perdoa, você tem uma corrente no seu pé, com uma bola de ferro, e você está arrastando essa pessoa que um dia te decepcionou. Então você não avança. Você não consegue, porque você está preso. Porque os teus sentimentos e a tua justiça própria, essa pessoa nunca deveria ter feito isso comigo, pastor, eu sempre fui fiel a ela, eu não perdoo. Pois é, e aí você está preso. Mas quando você entende o poder do perdão, que não é somente liberar quem te magoou, é ser livre também. É poder provar da liberdade de Cristo em todo sentido, porque Jesus disse, se você não perdoar, você não será perdoado. Amém, gente? A âncora, é isso aí. A âncora tem o poder de estacionar, prender, parar. Tome uma decisão. Essa é uma das áreas que a gente precisa aprender constantemente. E é interessante, sabe o que é que a gente aprende isso? E a gente diz assim, aprendi, foi benção, pastor. Só que daqui a pouco alguém vai estar machucando você de novo. Daqui a pouco você vai ver que alguém que você ama, pastor, tá louco, que isso, que foi? Eu me decepcionei com fulano. Você está aprendendo a viver em liberdade. Então se prepare, meu filho. Pastor, já sofri tanta decepção. Mas você só está aprendendo a viver em um meio em que outras virão. Aí o espiritual diz, está amarrado, eu não quero, mas não tem. Se prepare para o pior. Se prepare para passar por esses lugares, porque a questão não é eu passar por esses lugares, são as respostas que eu vou dando mediante ao cenário que eu vou passando por ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe teu dia. Eu espero que, de alguma maneira, essa palavra possa te ajudar, né? Que ela seja válida para você. Amém? Hoje, às 8 horas, nós temos a nossa Escola do Espírito, ou melhor, Escola Raízes Profundas, que é toda terça-feira. Se você puder estar conosco, vai ser bênção, você vai aprender, você vai ser edificado. Creio que o Espírito de Deus vai trabalhar, tá bom? Então que Deus abençoe teu dia aí, que você tenha um dia abençoado. Espero que você aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com o Espírito Santo. Cuida com o teu sentimento. Amém? Não deixe o teu sentimento te guiar. O teu sentimento não é o Espírito Santo. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Amém? Leve tudo que você está sentindo na presença em oração. Diga, Senhor, hoje eu sinto isso. Entendeu? Eu quero encerrar aqui rapidinho, que eu lembrei agora de uma cena que eu presenciei, que eu vivi. Teve um irmão na nossa igreja que ele estava caminhando com Deus ali e tal, pai. Daqui a pouco ele foi dando aquela recuada e tal. E aí eu estava orando ao Senhor em casa
E o Senhor disse assim, pegue um valor X e semeie na vida daquela pessoa. Só que aquele irmão, sabe quando tu vê que o cara já está saindo fora da palavra, já está indo? Eu falei assim, Senhor, mas esse cara está todo errado. Meu coração não queria ajudar aquele cara. E aí o Senhor falou comigo assim, eu não dou porque ele merece. Eu dou porque eu sou o pai dele. Rapaz, aquilo foi uma lambada tão grande na minha vida. E eu aprendi que Deus não nos dá porque a gente merece, porque Ele é Pai. E com isso eu não estou te dizendo que Ele quer que você permaneça no mesmo lugar, mas a misericórdia de Deus é algo muito forte. Então, em nome de Jesus, nunca se sinta rejeitado por alguém que um dia te amou, porque esse que te amou, meu querido, ainda que o mundo vire as costas, se tem alguém que vai estar contigo lá, vai ser Ele. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenham todos aí um bom dia. Que a graça do Senhor seja com a tua família e com a tua casa. Paz.